Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso vídeo vem falar um pouquinho a respeito de precificação, mais especificamente. É importante que a gente saiba dar preço ao nosso produto, que a gente saiba estipular o valor de venda, que é isso que é precificar. Então fica comigo até o final deste vídeo para você não perder nenhuma dica importante a respeito de precificação. O meu nome é Ana Paula e eu e meu marido Ângelo, há 18 anos atrás, montamos o nosso primeiro negócio do zero em culinária japonesa. E agora nós decidimos dividir com vocês todos os nossos aprendizados a respeito dessa experiência, porque graças a Deus e ao nosso esforço e dedicação, nós saímos de um trailer lá no começo de 18 anos para um restaurante de sucesso e casa lotada diariamente. Então vem comigo que eu vou te dar todas as dicas que você precisa saber. Bom, a respeito de precificação, é importante primeiro que a gente entenda o que é o preço, né? O preço nada mais é do que a soma do custo do seu produto e com a sua margem de lucro, tá? O que é o custo, Ana, de um produto? O custo de um produto é a soma de todos os valores que você gasta para ter aquele produto pronto. Vamos dar um exemplo. Temakis, por exemplo. Vamos pegar um temaki. O nosso temaki completo. O nosso temaki completo, ele é composto por alga, arroz, salmão cru, cebolinha, cream cheese, gergelim, ok? São 6 ingredientes. Então, como que a gente vai montar o preço desse temaki? Nós vamos, primeiro de tudo, entender qual é a quantidade de cada um desses ingredientes que nós usamos e fazer o preço de cada um deles individualmente. Então, por exemplo, na questão da alga. A alga, a gente compra um pacote que vem 50 folhas de alga. Só para você entender, ó, isso aqui é um pacotinho de alga, tá? Neste pacote de alga vem 50 folhas. Para o temaki, nós usamos metade de uma folha. Então é como se esse pacotinho aqui tivesse 100 folhas de temaki. Então como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai fazer o valor total do pacote, que eu vou chutar aqui, tá gente? R$30. Então como que a gente vai fazer essa conta? O nosso pacote custa R$30, então eu tenho aqui folha suficiente para fazer 100 temakis. Então eu vou pegar os R$30 e dividir por 100, o que vai me dar um preço de 30 centavos por temaki. Então de alga eu vou ter esse custo, 30 centavos por temaki. Ana, muda de um temaki para o outro? Não, porque a quantidade de temaki que você utiliza, a quantidade de alga que você utiliza, independente do temaki que você faz, é a mesma, é meia folha. Então você já pode colocar isso aí como, entre aspas, regra de custo de alga é 30 centavos. É lógico que, eventualmente, se você conseguir uma promoção de alga e aí esse valor do pacote reduzir, ou então se pelo contrário, houver uma alta de custo da folha da alga, você precisa ajustar na sua conta para saber se você está precificando corretamente. Então, alga 30 centavos. Quanto, Ana, que eu vou usar de peixe cru no meu temaki? Neste temaki especificamente, a gente usa em torno de 100 gramas de peixe. Ai, como é que eu vou fazer essa conta do peixe, já que eu compro peixe inteiro? Ou então, já que eu compro peixe fresco lá na peixaria do meu bairro, ou do mercado, enfim, seja lá onde for. Você vai fazer o quê? Primeiro de tudo, você precisa considerar o seu peixe limpo. Então, se você compra o peixe inteiro tem um custo. Aqui para nós, em média, é um custo de R$40, R$42 o quilo do peixe inteiro. Só que depois que você limpa, você tira escama, você tira barbatana, você tira pele. Você trabalha em cima do peixe para tirar dele o que você de fato vai usar. Isso faz com que o custo do peixe suba, né? O custo aumente. Então, no final das contas, o peixe limpo pra gente tem um custo em torno, mais ou menos, de R$100 o quilo. Então aí você vai fazer essa conta. Como que a gente vai fazer essa conta? R$100, que é o preço do quilo do peixe, você vai dividir por 1.000. Por que por 1.000, Ana? Porque 1.000 é a quantidade de gramas que tem em 1 quilo. E R$100 equivale a 1 quilo. Então nós vamos dividir os R$100, né? Vamos fazer aqui na calculadora. R$100
para você me acompanhar. Dividido por 1000. 0,1. O que é isso? É o preço por grama. Só que você vai usar quantas gramas para fazer o temaki? 100 gramas, ou seja, R$10. É o preço, é o custo do seu peixe naquele temaki. Então, R$10 naquele temaki. Alga, 30, peixe, 10. O que mais que você vai pôr lá? O preço do seu cream cheese. Você vai fazer a mesma conta. Quanto custa a bisnaga do cream cheese, quanto ela pesa, divide pelas gramas para chegar ao valor que você tem que somar. O preço da cebolinha, o preço do seu gergelim. E aí você vai descobrir, por exemplo, que o seu temaki tem um custo de R$20. Preço final, tudo que você investiu, tudo que você pagou para chegar na produção daquele temaki, para ter aquele temaki pronto na sua mão, R$20, ok. Ana, é só isso? O que mais que eu preciso pensar? Você precisa pensar que você não vai pegar o temaki que você acabou de enrolar e fazer assim e entregar para o seu cliente, não é verdade? O que vai acontecer? Você vai precisar colocar esse temaki numa embalagem. Qual é a embalagem que você vai colocar? Não sei, eu não sei qual é a embalagem que você escolheu. Aqui a gente tem usado a hamburgueira. A hamburgueira é essa embalagem aqui, você põe o temaki de um lado, fecha, tá vendo? Ele fica aqui acomodadinho. Mas tem uma série de outras opções. Tem caixinhas de papelão, tem caixinhas plastificadas, tem barquinhos pequenos que você pode colocar o temaki, inclusive sobra um espacinho para você colocar já o gengibre, o wasabi. Então, existem uma série de opções de embalagem. Você precisa calcular o preço dessa embalagem. Ah, mas é só isso, Ana? Não! Além da embalagem, você precisa pôr essa embalagem no saquinho. Então, você precisa calcular o preço do saquinho. Só isso, Ana? Não! Além disso aí tudo, você ainda precisa pôr um sachêzinho de shoyu. Sim, meu amigo. Então, você vai precificar um sachêzinho, ver quanto sai cada um dos sachêzinhos, bem na caixinha, com 250 sachês. E aí você vai somar tudo isso, soma todos esses valores, o preço do temaki, da caixinha, da sacolinha, do sachê, tudo. Aquele ali é o preço de custo do temaki. Vamos falar que chegou em R$25. É um exemplo e é uma suposição, tá, gente? Não necessariamente é este valor, enfim. Você vai fazer essa conta aí na sua casa. R$25. Ana, legal. Então é esse o preço que eu vou cobrar do meu cliente? Não. Por que não? Porque isso é o que você pagou para fazer. Se você cobrar isso do seu cliente, você vai estar só recebendo o que você pôs. Ou seja, você não vai estar ganhando nada. Você não está tendo lucro. E qualquer negociante, qualquer empresário, vende para ter lucro. Então você precisa pôr a sua margem de lucro. A margem de lucro é um valor que você estipula previamente. Eu quero que os meus produtos tenham 25% de lucro, ou 30% de lucro, ou não, 100% de lucro. Isso é uma coisa que você vai estipular, você vai estudar para chegar a um valor razoável. Além disso, pessoal, tem outras duas coisas que são muito importantes você se atentar. A primeira delas é que não é o custo do temaki, o custo do seu produto, não é só o custo das coisas físicas que você utiliza, mas é também o custo os custos variáveis. O que são os custos variáveis, Ana? É a luz que você paga no ambiente que você está trabalhando, o gás eventualmente que você usa, é a água que sai da torneira aqui, ó, para você lavar as suas mãos, lavar o pano, lavar os potes, enfim, todos os custos, o aluguel, o lugar onde você paga, se eventualmente você paga um aluguel, é o salário do seu funcionário, do seu ajudante que você chamou aí para te ajudar nessa empreitada. Então tudo isso são custos e você precisa pegar esse valor, essa despesa e dividir essa despesa num valor que corresponda àquela unidade daquele produto. Os custos variáveis, como são valores muito impalpáveis, assim, a gente não sabe exatamente quanto a gente gasta de água ou de luz para fazer um temaki, certo? A gente estipula um valor que é um valor que a gente soma a todo produto, independente de qual seja. Então, por exemplo, a gente pode estipular que R$1 a gente gasta de luz, R$1 a gente gasta de água, R$1 a gente gasta de gás para os itens que passam pela coisa quente, né? Pela frigideira ou pela panela. E mais, sei lá, R$2 caso você tenha um funcionário e precise dividir
o custo desse funcionário para você nos produtos que você vende. Então vamos dizer que depois de descobrir que o seu temaki custa R$25, você ainda vai somar, em média, sei lá, R$4 de custos variáveis que vão cobrir todas essas outras despesas. Ok, então o seu temaki na verdade custa R$29 e não R$25. Aí você vai colocar a sua margem de lucro. Ah, Ana, eu quero 25% pelo menos, senão para mim não é viável. Então você vai fazer os R$29, que é o seu custo, mais os 25%. E o seu temaki então vai ter um custo de R$36. Não é um valor razoável, tá, gente? Isso aqui é um exemplo e eu tô fazendo tudo bem como exemplo. Não tem nada certo aqui. Esses valores não correspondem, tá? Não se assustem. É só mesmo para dar um exemplo. Então, em tese, seu temaki vai ter um preço final. Você está precificando este temaki, que é o temaki completo, em R$36,25 ou R$36 para arredondar. Ok, no cardápio, R$36. Ana, que legal, cheguei ao preço final do meu temaki completo. Ó, cuidado. Por quê? Porque você não vai vender o seu temaki só para o seu cliente direto, através, de repente, do seu WhatsApp ou do seu cliente que liga para você. Você também vai vender pelo iFood, pelos outros aplicativos de vendas, né? iHang, tem outros tantos, aí tem alguns que são regionais, né? Então você precisa ver quais existem aí na sua região. Por quê? Porque existem as taxas desses aplicativos, existe o custo de entrar no aplicativo desse. Quando o iFood, por exemplo, ele recebe uma venda lá que você fez no aplicativo, ele já desconta o que é dele, já te dá só o que é seu. Esse descontar o que é dele aqui é a parte que você precisa somar no seu custo. Você precisa incluir na sua precificação para você não tomar prejuízo. Senão você calcula um preço para o seu temaki. Exemplo, R$36. E aí você põe lá no seu iFood. E o iFood vende o seu temaki a R$36. E aí ele resolve, ou define, ou estipula que o valor, que é a parte dele, é 4. Então ele tira os 4 dele e te dá R$32. O que acontece? Você está tendo lucro? Tá, porque o seu custo final do seu temaki é R$29. Você está tendo R$3 de lucro. Mas está abaixo da margem que você estipulou de lucro. Se para você tá legal, ok. Então, todas essas questões precisam ser consideradas quando você vai precificar o seu produto. E além disso, tem mais uma coisa, que é a coisa do observar os outros players. O que são players, Ana? São os seus concorrentes, são as pessoas que estão no mercado, na sua cidade, na sua região, vendendo o mesmo produto que você. Ah, mas por que eu tenho que olhar para eles? Para eu copiar o que eles fazem? Não! Você precisa embasar o seu preço e o seu produto. Você precisa enxergar o que eles têm. Então, vamos supor que você é a temaqueria A e lá na sua cidade ainda tem a B, a C e a D. Então, você vai lá na B, descobre quais são os temakis que eles vendem e a que preço eles vendem. A C e a D, a mesma coisa. Legal. Eventualmente, você pode, inclusive, adquirir um produto de cada uma dessas temaquerias para ver o sabor, para você comparar com o seu. Não, mas o meu é mais saboroso, o dele ele usa um produto melhor que o meu, ou um produto pior que o meu, ou o dele não parece tão fresco quanto o meu, ou nossa, a embalagem dele está muito mais legal que a minha. Por quê? Porque você precisa estar equiparado, no mínimo. Você precisa ter condições de concorrer com ele. Senão você fica muito atrás e ele sai disparado na frente. Ou, se vamos supor que você esteja com um valor muito maior do que o dele. Opa, é um alerta. Por que ele está conseguindo fazer um preço mais baixo? Ah, porque o produto dele é pior. Bom, beleza, se o produto dele é pior, você vai marcar isso na sua divulgação. Produtos de primeira qualidade, para mostrar ao seu cliente por que o seu produto tem um custo maior. Porque ele vai estar comendo um produto de qualidade melhor. Então, tudo isso é necessário que você observe, tudo isso é necessário que você se atente, tá bom, gente? É importante que você veja o que está acontecendo à sua volta. Ah, é porque eu estou vendo que fulano de tal, ele está vendendo o prato X que eu faço aqui, ou ele viu que eu comecei a vender isso aqui, passou a vender também, só que ele inventou uma coisa assim, uma coisa assada. Ok, ele teve sucesso, o que isso significa? Como que você deve enxergar isso? Significa que o público que está comprando dele, que eventualmente é o mesmo que compra de você, afinal vocês oferecem basicamente as mesmas coisas,
o público, este mesmo público, está aceitando novidades. Pense numa novidade, descubra alguma coisa bacana que você possa oferecer, dê um diferencial para esse público, traga ele para o seu negócio. É nesse sentido, gente, que o empresário, o empreendedor, tem que pensar o tempo inteiro no que ele está oferecendo, no produto dele, em como atrair mais clientes para que o seu negócio continue sadio e lucrativo, tá bom? Bom, acho que é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Se esse conteúdo teve valor, se você aprendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se ficou faltando algum item, se você ficou com alguma dúvida, por favor, não deixe de me escrever. Eu respondo a todos os comentários e, eventualmente, o que eu puder te esclarecer, estou aqui para isso. Este canal é feito para isso, para ajudar você que quer empreender do absolutamente zero na culinária japonesa. Vem comigo que a gente te ajuda. Foi um prazer estar com você, obrigada por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.